Chegou a hora de falar quais foram as minhas leituras de outubro. Oi gente, como vocês já viram aí no começo do vídeo, hoje eu vim contar para vocês quais livros eu li agora no mês de outubro. Foram 4 livros, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe esse vídeo aqui e não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Se você não segue o Estante de Papel lá no Instagram, eu vou deixar aqui pra você. Você pode me seguir por lá a gente interage bastante e você acompanha o que eu tô lendo em tempo real. E lembrando também que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link e aí você me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Então vamos lá que eu vou contar pra vocês o que eu andei lendo nesse último mês. O primeiro livro que eu li então em outubro foi esse daqui, Oliver Twist. Inclusive rolou sorteio dessa edição aqui lá no Instagram. Se você participou, corre ver se você ganhou. Mas então nesse livro a gente vai conhecer o Oliver Twist, né? O Oliver ele é órfão de pai e mãe, a mãe dele morre no parto e ele cresce em uma paróquia. Quando ele completa 10 anos ele é levado então para o asilo de pobres onde ele nasceu e lá ele é muito maltratado, muito humilhado. E ele então é levado para ser aprendiz em uma funerária. O dono dessa funerária até que gosta do Oliver, tenta ensinar para ele mesmo a profissão, mas a esposa desse homem e os outros funcionários dele maltratam o Oliver ainda mais. Ele apanha, ele é muito humilhado, é muito duro mesmo de ler e perceber que tudo isso está se passando com uma criança de apenas 10 anos. Então, cansado de todo esse sofrimento, o Oliver resolve fugir para tentar a vida em Londres. E chegando em Londres, ele vai conhecer o embusteiro astuto, que é um personagem muito importante nessa história. E o embusteiro vai oferecer então abrigo e comida para o Oliver. E lógico que ele vai aceitar, né? Ele estava desesperado para ter um lugar para dormir, para ter comida. Só que ele percebe que ele acabou indo parar em uma gangue de ladrões. E a partir daí, então, que as aventuras do Oliver vão começar em Londres. E esse livro mexeu muito comigo. É assim, como eu falei, se passa com uma criança de apenas 10 anos. O Oliver, ele é muito humilhado, ele é muito maltratado. Ele é espancado, ele passa fome, ele passa frio, mas tudo isso não faz com que ele perca, então, assim, a ingenuidade dele, a bondade no coração dele. Ele sempre vê o que há de melhor nas pessoas, nas situações, ele sempre tenta encontrar coisas boas em tudo que está acontecendo. Então toda essa história, esse ambiente mexeu muito comigo. Eu dei 5 estrelas para esse livro, super favoritei, eu sabia que eu ia gostar, mas eu gostei ainda mais. Histórias com crianças mexem comigo. Então, como eu falei, ver tudo que passou com uma criança de apenas 10 anos e que o Oliver não perdeu a essência dele foi maravilhoso pra mim. Eu amei esse livro, super recomendo pra quem quer ler clássicos, é um clássico maravilhoso. Eu tenho essa edição aqui da Principes que eu adoro. A Principes, ela é conhecida justamente por publicar esses livros clássicos em um preço mais acessível. Eu gosto muito, gostei muito dessa edição, já tenho outra aqui de outro livro também que eu quero ler logo, então super recomendo pra vocês o Oliver Twist. Depois foi a vez de ler Joyland, que eu também dei 5 estrelas e favoritei. Eu já tinha lido alguns livros do autor há alguns anos atrás e não tinha conseguido me conectar com o autor como eu consegui com essa história aqui, então eu gostei muito mesmo desse livro. Gostei da história, da narrativa. Essa história se passa em 1973 na Carolina do Norte. E a gente vai conhecer o Devin. O Devin ele acabou de terminar com a namorada dele, então ele vai para Joyland, que é esse parque de diversões, para começar a trabalhar durante o verão. E nesse parque um serial killer assassinou uma jovem há alguns anos e diz a lenda que o espírito, o fantasma dessa jovem, está aí perambulando pelo trem fantasma do parque. O Devin então assume essa missão de encontrar esse serial killer que está à solta e também de libertar então o espírito da Linda, que é essa jovem. E para isso, o Devin vai contar com a ajuda de uma criança muito especial aqui nessa história. Como eu falei, eu gostei muito dessa história. Sei que tem gente que ama e tem gente que odeia, mas eu gostei bastante. Gostei da narrativa e da forma como os temas foram explorados aqui. Eu senti que do começo para metade do livro a narrativa foi um pouco mais lenta, um pouco mais longa, mas da metade para o final eu li muito rápido, foi uma leitura super fluida para mim. Quem lê essa história esperando um terror e fantasmas e mistérios pode sim se decepcionar, porque não é bem essa a proposta do livro, pelo menos não pra mim. Há sim o mistério, a questão do fantasma, do serial killer, mas eu senti que esse livro é muito mais sobre o terror de amadurecer. Ele fala muito mais sobre amadurecimento, sobre decisões que a gente toma na vida adulta. A gente está acompanhando a vida do Devin em um momento muito crucial da vida dele, onde as decisões que ele tomar aqui vão refletir pro resto da vida dele.
Então, pra mim, o livro fala muito mais sobre isso, sobre esse terror de amadurecer, de crescer, de deixar de ser jovem mesmo para se tornar um adulto, tomar decisões importantes, e fala muito também sobre vida e morte, sobre o processo de luto, como que isso funciona, sobre aceitar a morte também. Então eu gostei muito, esse livro fez com que eu quisesse me aventurar mais em outras leituras, então tô doida pra ler outros livros de Stephen King depois desse aqui. Eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera porque eu tô testando novos ângulos pra gravar pra vocês, então ignorem esse detalhe. Mas vamos lá, depois eu li esse livro aqui, O Vilarejo, também favoritei, também foi 5 estrelas, como vocês podem ver eu fiz ótimas leituras em outubro. Esse livro aqui são contos escritos então pelo autor Rafael Montes, é um livro nacional. Eu amei esse livro, esses contos, mas vamos lá, a proposta desse livro é a seguinte: o autor nos conta que em 1589, um padre demonologista atribuiu cada pecado capital a um demônio. E nesse livro, então, esses demônios vão entrar na vida dos moradores desse vilarejo e aos poucos vão dizimando, então, esse vilarejo aqui da história. Os contos podem ser lidos de forma independente, mas eles se conectam de uma forma genial e no final tudo faz muito sentido nessa história. Quando a gente lê o último conto, a gente vai entendendo todas as pontas soltas que ficaram nos outros. Eu amei todos os contos. O livro é incrível porque ele também é ilustrado, então as ilustrações ajudam assim que a gente tenha uma experiência muito sensacional nessa história. Deixa eu achar uma aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Todos os contos têm ilustrações, mas o que eu achei mais legal ainda nessa história do que os contos em si foi o pós-fácio e o prefácio desse livro, onde o autor nos conta como essas histórias chegaram até ele, como ele montou esse livro e por que ele resolveu aí unir esses contos. Eu não vou contar porque eu acho que seria spoiler, mas quem tiver a oportunidade, leia esse livro porque é genial. Ele não é um livro que vai dar muito medo, eu fiquei um pouquinho assustada no final, mais com o prefácio e o pós-fácio do livro do que com os contos em si. Mas ele não é um livro que dá muito medo, acho que é bem tranquilo de ler. Se eu que sou medrosa conseguir, você também consegue. Ele tem menos de 100 páginas, então é super fácil de ler, é uma leitura muito agradável e eu gostei bastante sim de conhecer então esse trabalho do autor. Mas como nem tudo são flores, um dos livros que eu li esse mês não me agradou tanto assim, eu tô falando de 1793. Eu fiquei muito chateada porque eu esperava amar esse livro, eu fui com todas as expectativas nessa leitura e ela realmente não me agradou. Eu dei 3,5 estrelas para esse livro. Essa história se passa em 1793, na Suécia, e um corpo é encontrado desmembrado boiando em um rio. Ele é encontrado por um sentinela. E esse sentinela e um advogado são então designados para solucionar esse caso. Esse advogado ele é muito conhecido porque ele é muito justo, ele ouve sempre as duas partes desse crime, de todos os crimes que ele investiga, ele propõe sempre um tratamento muito justo, então ele é muito conhecido por isso, e tem muitos inimigos aí também. E ele está morrendo, ele está muito doente, então ele tem poucos dias para conseguir resolver esse caso e embarca de corpo e alma aí para tentar desvendar esse mistério. Esse livro não funcionou pra mim, ele é dividido em 4 partes e eu achei a primeira e a última partes muito difíceis de ler. A segunda e a terceira foram ótimas experiências, eu achei que dali talvez eu conseguisse mesmo avançar na história, mas não foi isso que aconteceu. A primeira parte pra mim foi muito arrastada, eu demorei muito pra conseguir terminar de ler a primeira parte. A segunda e a terceira, como eu falei, foram ótimas, eu li super rápido, eu comecei a conhecer outros personagens, a gente conhece também a vítima e o assassino sem saber muito quem é quem, mas a gente começa a entrar na história de outros personagens e entender como que eles se conectam aí com os nossos protagonistas, como que essa história vai desenrolando. E na última parte a gente tem então a solução do caso. Eu achei que enquanto a primeira parte foi super arrastada, a última parte as informações foram todas jogadas para cima do leitor. Eu não gostei de como o caso foi solucionado, de como o livro terminou, não gostei da forma brusca como tudo se resolveu. Eu achei que o livro poderia ter metade das páginas que tem, sabe? Várias coisas aqui pra mim não fizeram muito sentido. Eu não gostei da construção dos personagens. Não sei, talvez eu tenha lido esse livro na hora errada, porque eu vi muita gente que gostou, mas pra mim realmente a leitura não funcionou. Eu queria muito ter gostado. Como eu falei, eu fui com altas expectativas nessa história, porque eu achei que eu ia amar, e infelizmente ela não funcionou pra mim do jeito que eu queria. Bom, gente, essas então foram as minhas leituras de outubro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro gravar esse tipo de vídeo pra vocês e dividir um pouquinho do que eu li durante um mês. Lembrando que você pode seguir o Estante de Papel lá no Instagram e aí você acompanha em tempo real as minhas leituras. E não se esqueça que você também pode comprar esses e outros livros pela Amazon usando o meu link que tá aqui no box de descrições. E aí você me ajuda muito no crescimento do canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e até mais!